Bom dia, pessoal. Hoje é, a gente vai iniciar o tópico 3 da disciplina, Introdução ao Estudo das Finanças Pessoais, onde a gente vai dar é, uma visão geral, né? Eu sei que muitos estavam ansiosos, né? Acredito que é uma das partes mais interessantes dessa disciplina, é entender um pouco como é que a gente pode controlar o nosso rico dinheirinho, né? O dinheiro que a gente ganha, como saber usar ele, né? Como utilizar e poder, né? Conquistar, né? Todas as coisas através do dinheiro. A gente sabe que o dinheiro não compra tudo, mas ajuda bastante, né? Nos leva principalmente no nosso sistema, o sistema capitalista, onde tudo é controlado pelo dinheiro, entender como esse dinheiro pode ser utilizado, como ele pode ser investido, é essencial. Então, a gente vai estudar um pouco. Hoje, a gente vai iniciar estudando um pouco sobre dinheiro, um pouco sobre finanças pessoais, através do livro Pai Rico, Pai Pobre. Então, essa parte mesmo do estudo, esses tópicos aí, a gente vai ver na próxima aula. Hoje a gente vai ficar no livro Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro muito importante para quem deseja estudar sobre investimentos, quer estudar um pouco sobre esse mundo das finanças pessoais. Ler o livro Pai Rico, Pai Pobre é essencial, é um dos livros mais importantes dentro desse contexto das finanças. Então, se você ainda não leu o livro, eu recomendo que leia, tá certo? Dê um jeito de ler, porque é um livro essencial, é importantíssimo que todos leiam. E aí eu queria saber de vocês, quem foi que leu o livro? Gostaria de saber quem foi. Bota aí um eu lá no chat. Eu li. Vamos ver se teve pelo menos um que se salvou. Ninguém leu o livro. Eita, como é que vocês são? Então, já sabendo que vocês não tinham lido o livro, né? Ó, a Helenice disse que falta só algumas páginas. Muito bem, Helenice. Então, sabendo que vocês não iam ler, né? E aí eu precisava que a gente fizesse atividade sobre o livro, eu fiz, né? Já fiz um pouco do trabalho de vocês. Eu fiz um fichamento do livro e disponibilizei o fichamento do livro para vocês. Aí eu vou compartilhar aqui o fichamento que eu fiz. Assim, o fichamento é só com algumas citações que eu achei interessante do livro, tá certo? Não tem aquela parte final do fichamento do comentário crítico, é só o fichamento com as citações que eu achei mais interessantes. E aí, eu ia fazer um slide, até comecei a fazer um slide, só que eu não vou mentir para vocês que quando eu tinha feito assim, uns 15 slides e não estava nem na metade, que eu resolvi pegar cada citação dessa e colocar no slide, né? Aí eu achei que não ficou legal. Aí eu digo, não, volta para o plano A, né? Volta para o Word. Porque no Word é muito mais conciso, né? E só está dando 5 páginas, dá tempo para a gente ler. E se eu fosse colocar slide, a gente ia demorar umas 4 aulas e não ia terminar de ler. E nem de comentar. Aí o que eu quero de vocês? Eu quero que essa aula seja participativa. Então, quem não puder ligar microfone, fale no chat. E quem, por favor, puder, né, participe da aula. Eu vou ler as, as citações, vou falar um pouco do livro e eu quero que vocês comentem, tá certo? Mesmo quem não leu o livro, eu quero que vocês comentem o que vocês acham, né? O que vocês entendem, o que vocês podem dizer sobre o que está sendo tratado. Pode ser? Posso contar com a participação de vocês na aula? Sim. Então vamos lá.
É, a primeira citação, né, logo no começo do livro, né? Eu acho que até a gente leu aquela primeira parte do livro, que é um prefácio, né? Ainda não é a história em si, é outra autora que escreve, e ela traz uma pergunta muito interessante, né? Ela pergunta, questiona, né? A escola prepara as crianças para o mundo real? E aí eu questiono de vocês, o que vocês acham? A escola realmente prepara a gente para o mundo real? O que vocês acham? O que vocês acham, hein? Queria que vocês comentassem, que alguém comentasse essa citação. Vocês acham? Depende, fala aí, Ruth. É, explane mais, se você puder ligar o microfone. Miguel Lucas está dizendo que a escola normal não, mas a EP talvez sim, né? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Por que vocês acham que depende? Por que a escola normal não prepara? Por que a EP prepara? Comentem. Quero que vocês falem um pouco sobre isso. Não precisa ter vergonha, tá só a gente aqui, tá certo? Essa aula é para ser comentada mesmo. Hein? O que vocês acham? A Ruth tá dizendo, né, que é, já estudou com vários professores que não gostavam de falar sobre políticas públicas, né, algo tão necessário. Então, pessoal, por favor, liguem os microfones, falem, porque senão vai ficar só eu falando e a aula não vai ser legal. E aí eu preciso que vocês falem, né? Creio que vocês já estão acordados, já são 8h10, então o Miguel Lucas colocou, porque a escola normal só são teorias e matérias, e a IP já tem o envolvimento do mundo do trabalho, com o curso, com as matérias propriamente do mundo do trabalho e empreendedorismo. A Caliane colocou. É aquele negócio que muitas pessoas dizem, para que vou estudar isso se não vou utilizar a minha profissão? E muitas das vezes é o que acontece. Concordo, Kailane, né? É, é isso que muitas pessoas se questionam o que isso vai servir para a minha vida, né? E é um questionamento geral, porque muitas coisas que vocês vão ver no ensino médio, vocês nunca vão usar na vida, talvez nunca sirva para a vida. E para que serve a escola? Se eu nunca vou precisar daquilo para a minha vida, para que eu vou estudar então? Eis um questionamento, né? Um questionamento de muitos teóricos, muita gente questiona isso, se realmente a escola prepara para o mundo real, o mundo que está aí, né? Esse selva de pedra, onde as pessoas, né, se matam todo dia, né, para ganhar o pão de cada dia. Até rimei, né? E aí, é isso. Muitos estão doentes, né? Não conseguem falar porque estão doentes com a garganta, né? Mas aí, quem puder falar, por favor, fale, porque eu preciso que vocês falem. Temos muita gente presente na live, então vamos, vamos comentar, ou no microfone ou no chat. Então, aí, prosseguindo. Então, esse é o primeiro questionamento muito importante do livro, né? Se a escola realmente prepara as crianças, né, as pessoas para o mundo real. E aí, o livro Pai Rico, Pai Pobre, ele começa com essa definição, com esse questionamento, porque o autor, né, o autor do livro, ele vai fazer uma historinha, né, de duas crianças,
E uma das crianças, ela vai justamente vislumbrar dois pais, para quem não leu, né? E aí, o pai pobre, no caso, é o pai dele, que na realidade não é pobre, tá certo? No caso, o que ele fala de o pobre seria um pobre no sentido de não ter tanto conhecimento do lado das finanças. Mas o pai pobre dele era um professor, né? Uma pessoa esclarecida, que tinha lá tinha um certo conhecimento, não era uma pessoa pobre e miserável, mas eles, né, viviam com salário e conseguiam se manter. Só que ele não era uma pessoa pobre de conhecimento de finanças, né? Ele não era alguém, né, que, que vive sua vida normal como qualquer outra pessoa, né? Então, esse pai pobre seria a gente, né? As pessoas comuns, né? A gente comum. E do outro, esse personagem, ele tem um amigo, né, de escola, e aí ele tem muito contato com o pai desse amigo. E aí esse pai desse amigo é o chamado pai rico. E aí o pai rico, para vocês terem ideia, ele nunca estudou, mas ele se deu bem nessa vida dos negócios, né? Ele soube investir, né? E aí, o prefácio do livro ele começa com esse questionamento justamente, né, para confrontar essas duas realidades. Por que que o pai pobre, né, que é o pai dele, que estudou, fez faculdade, não tem uma condição financeira boa, e o pai rico, que seria o pai do amigo dele, né, que nunca estudou, nunca teve formação formal e é dono de uma rede de lojas e rico, né? E aí o livro tenta, né? Ele traz uma série de ensinamentos do pai rico que a gente vai entender, né? Por que ele tornou-se rico, né? O que que a gente deve fazer, né? Para se tornar rico e não pobre, né? Então, vocês estão aí de mimimi aí, todo mundo dizendo que tá rouco, que não tá, vocês não querem falar mesmo porque estão com vergonha. E sejam sinceros que não quer falar, que não quer mesmo. E fique de mimimi aí. Então vamos aqui. Seguindo a segunda citação, diz assim: porque tenho que perder tempo estudando coisas que nunca aplicarei na vida real, né? O que a Kailane colocou no grupo. Protestou sem pensar e respondi: porque se você não tiver boas notas, você não vai entrar na faculdade. Óbvio, né? Mesmo que não entre na faculdade, replicou: não, vou ficar rico. Se você não se formar, não vai conseguir um bom emprego. Respondi com uma ponta de pânico e preocupação maternal. E se você não tiver um bom emprego, como é que você pode ficar rico? Né? E aí é uma questão. Se você não tem nada, né? Aí vamos aqui. Aí vamos um parênteses, né? Aquela ideia anterior. Se você não tem nada, nasceu num berço pobre, né? Sua família foi pobre, seu pai foi pobre, seu avô foi pobre, seu taravô foi pobre. Como é que você vai conseguir ser rico se você não tem nada, né? Então, se você não se esforçar, não estudar, né, para conseguir ter um emprego melhor, ter um salário melhor, como é que você vai ser rico se você não estuda, né? Aí tem um certo argumento, né? Então, a gente também tem que ter esse lado crítico desse livro. Por quê? Ele é um livro voltado mais à questão americana, né? Lá na América do Norte, nos Estados Unidos, existe desigualdade social, existe, mas a desigualdade é bem menor do que aqui no Brasil. As pessoas lá nos Estados Unidos, mesmo os empregos mais, digamos assim, os empregos mais humildes, aqueles empregos que são, assim, de lavadeira, esses empregos mais simples, né, motorista, eles pagam bem mais do que empregos bons aqui no Brasil, né, esses países subdesenvolvidos. Então, lá,
para a riqueza, para você conseguir, você partir do nada e conseguir alguma coisa, é muito mais fácil do que uma pessoa que vive num país desenvolvido. Então, a gente tem que olhar também para esse lado. O Brasil é um país extremamente pobre e muito desigual. E aí a gente comentou um pouco sobre essa desigualdade naquela aula de economia. Não sei se vocês se lembram, quando eu tratei lá do coeficiente de Gini, né? Eu acho que vocês estão lembrados que a gente falou um pouco sobre essa desigualdade. Então, como é que você vai conseguir dinheiro? Como é que você vai conseguir ficar rico se você não vai ter um bom emprego, né? Como é que aí vamos lá? O que seria um bom emprego, né? Aqui no Brasil, as profissões que dão mais dinheiro são aquelas profissões da área, né, do direito, a área da medicina, né, a engenharia, arquitetura. Professor não, professor paga um salário de classe média, né, consegue sobreviver, mas o salário nessas coisas. Então, se você quer ficar rico, né, pelo lado do estudo vai ser um pouco difícil, mas você tem uma chance, né? Então, vamos por esse lado aí, né? Então, você tem lá aquela citação do começo que questiona se realmente as escolas preparam para o mundo real, e aí nós temos uma segunda citação que vai contrastar essa realidade. Realmente será, né? E se você não estudar, você vai só se perpetuar naquela mesma história, né? Naquele mesmo ciclo de desigualdade. Aí, seguindo, né, nós temos a outra citação vai dizer: as pessoas mais ricas não ficaram ricas por causa do estudo. E isso é verdade, tá certo? Essa citação ela é real. Se você pegar os principais empresas do mundo, né, a Apple, o Google, o Facebook, o Mark Zuckerberg, por exemplo, ele fundou o Facebook no primeiro ano de faculdade. Ele fundou no primeiro ano de faculdade e saiu, né? Saiu da faculdade. E aí, o próprio Bill Gates, né? Nunca fez uma faculdade. E você tem vários exemplos. Silvio Santos, aqui no Brasil também, foi camelô, um dos homens mais ricos do Brasil. Se você pegar a maioria das pessoas que ficaram ricas, não ficaram ricas pelo estudo. Isso é uma, né, uma realidade que faz você se questionar. Então, não devo estudar, né? Então, é algo que vocês podem até se perguntar. Então, Pedro está dizendo para eu não estudar. Não é isso, pelo amor de Deus, não vão me crucificar, dizer que eu não estou dizendo a vocês que não vão estudar. Estou dizendo para vocês que vocês devem sim estudar, mas que vocês também devem estudar coisas, né? Estudar pelo rumo certo, né? Então, vocês deram um primeiro passo, né? Escolheram um curso ótimo, um curso que prepara para a vida, né? O curso de finanças é um curso que prepara vocês para a vida, né? Então, vocês vão entender um pouco dessa dinâmica do mundo. Então, por que essas pessoas que não estudaram conseguiram ficar ricos? Porque elas dominaram o mundo, né? Eles entenderam as ferramentas e como se tornar rico. Então, eles entenderam os mecanismos para investimentos, né? Saber como utilizar o dinheiro, que pouca gente sabe. Inclusive, pessoas que ganham altos salários, né? Não conseguem, têm uma vida financeira totalmente desastrada porque não conseguem controlar suas finanças. Pessoas que ganham rios de dinheiro, mas mesmo assim continuam endividados, justamente porque não conseguem gerir o seu próprio patrimônio. Então, a gente vai entender nessas questões. E aí, vamos lá, continuando. Alguém poderia ler essa citação aqui, né? Já que ninguém quer comentar, ler pelo menos as citações.
Não é possível que nós tenhamos 24 pessoas na live e as 24 estejam com problemas de microfone ou corrucas. Será possível que tem 24 pessoas na live e ninguém possa ler? Posso ler, Pedro? Pode sim. Boa formação e notas altas não são mais suficientes para garantir o sucesso, e ninguém parece ter se dado conta, a não ser nossos filhos. Então, obrigado, Laiane. Então, é o que o livro ele começa, né, a ter essa reflexão. Então, ter uma formação, ela não é só suficiente. Então, por exemplo, você se formar, fazer uma faculdade é importante sim. Ter boas notas é importante sim. Então, o que eu quero chegar com tudo que eu estava dizendo é ter uma faculdade, estudar é importante, é extremamente importante, mas não é só isso. Se você quer ter sucesso, se você quer ter dinheiro, você precisa de algo mais, né? Ter outros conhecimentos, né? E esses conhecimentos a gente vai entender um pouco sobre que habilidades, né? O que você deve fazer para conquistar esse sucesso financeiro. O livro ele traz algumas pistas, né? Então a gente não vai comentar sobre todas, porque são muitas, mas aí fica o gatilho, né? O incentivo para que vocês possam ler o livro. Então, continuando, quem pode ler a outra citação? Pode ler, Laiane? Continuar? Então, quem disse que pode ler. Não vi. Se você observar a vida das pessoas de instrução média, trabalhadoras, você verá uma trajetória semelhante. A criança nasce e vai para a escola. Os pais se orgulham porque o filho se destaca, tira notas boas ou altas e consegue entrar na universidade. O filho se forma, talvez faça uma pós-graduação, e então faz exatamente o que estava determinado. Procura um emprego ou segue uma carreira segura e tranquila. Encontra esse emprego, quem sabe de médico ou de advogado, ou entra para as Forças Armadas ou para o serviço público. Pronto, né? Então, é interessante, né? Se você observar o retrato da classe média, né? O retrato das pessoas da classe média brasileira. As pessoas de instrução média, né, conseguem ter boas notas, conseguem fazer uma pós-graduação e conseguem ter uma vida tranquila, né? E conseguem viver, né? O que o livro traz é que poucas dessas pessoas vão realmente conseguir serem realmente, de fato, ricas, né? Então, essas pessoas que vivem essa vida comum, elas vão, né, ter uma sustentabilidade, elas vão conseguir sobreviver, mas raramente elas vão conseguir alcançar o patamar da riqueza. Então, e aí, toda essa questão, ele chega a um conceito muito importante, que é a questão da corrida dos ratos. E aí eu queria saber de quem leu aí a Helenice, se poderia falar um pouco sobre o que vocês entenderam sobre o que seria corrida dos ratos. Então, ele fala um pouquinho, né? A única maneira de sair da corrida dos ratos é provar sua proficiência tanto na contabilidade quanto no investimento, que são os dois assuntos mais difíceis de dominar. De quem leu o livro, né, começou a ler pelo menos, acho que é no primeiro ou no segundo capítulo que fala sobre a corrida dos ratos. Quem entendeu que pode falar um pouco sobre o que seria a corrida dos ratos? Ninguém? A Helenice, que falta bem pouquinho para ler o livro. O que você entende? O que você entende? Assim, que eu entendi, né? Eu não sei se está totalmente correto. Para mim, a corrida, tipo, no livro fala, né, que as pessoas de classe média, quanto mais, tipo, mesmo que aumente a quantidade do salário dela, elas vão se endividar cada vez mais. Porque quanto mais dinheiro ela ganha, mais elas vão gastar. Aí é uma maneira de procurar sair dessas dívidas, investir o dinheiro e tal. Aí a corrida do ratos, eu não sei muito bem explicar. Você explicou.
Você já explicou, minha querida, a corrida dos ratos. É exatamente isso que você falou. O que é a corrida dos ratos? Uma pessoa que vive na classe média que ganha um salário, aí vamos dizer que ela tem uma promoção, ou então arruma uma empresa e ganha um pouquinho mais. Ela vai, como ela aumentou o padrão de vida, e isso acontece com muita gente. O nosso padrão de vida, ele vai quando as pessoas elas aumentam com o padrão de vida, geralmente ela acompanha também os gastos, né? Então, se você ganha mais, você tende a gastar mais. Então é isso. O que é essa corrida dos ratos? Você ganha mais, mas acaba se endividando, né? Então, seu pai, você vai viver aquilo que você passa a viver pelo dinheiro, que é outro conceito que o livro vai dar, né? Que as pessoas elas vivem em função do dinheiro, né? Elas trabalham para o dinheiro, né? E não o contrário. Né? Então, essa corrida dos ratos, fazer com que você dependa do dinheiro. Então, tudo é em função do dinheiro, aquele dinheiro que você ganha todo mês. Então, viver pelo dinheiro. A gente vai já entender o que seria isso, né? Viver em função do dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar por você. Muitas pessoas vivem pelo dinheiro, então vivem pelo salário. Então, então vamos ver se você, quem leu o livro vai entender, né? Quem não leu o livro vai ficar um pouquinho vago, mas eu vou tentar explicar o que seria essa corrida dos ratos. Então, pense em um trabalhador de classe média, e aí uma pessoa assalariada, ela tem seus compromissos, e aí vamos dizer que boa parte do seu salário, cerca de 90% do seu salário, ou mesmo 100% ou mais do que o salário, vai só para pagar dívidas, né? Dívida com aluguel, com água, com luz, né? Enfim, com as despesas do dia a dia. E o que sobra, né? Não sobra dinheiro para nada, e nem para qualidade de vida, nem para nada. Né? Então, o que o autor fala dessa corrida dos ratos é uma corrida, é um ciclo sem fim, né? Que você acaba vivendo em função do dinheiro, vive em função de um salário, aquele salário não dá para nada, você não consegue ter os seus objetivos, todos aqueles sonhos que você tinha de comprar uma casa própria, ou mesmo de viajar, de conseguir algo, você nunca vai conseguir, porque todos os seus gastos, né, impedem com que você faça, e toda a sua vida está em uma corrida de rato sem fim, que você nunca vai conseguir sair, né, e nunca vai conseguir ser rico, e nunca vai conseguir atingir nenhum objetivo financeiro alto, porque você nunca consegue se desvencilhar, né, desse emaranhado sem fim, né, de dívidas e de coisas que aprisionam o seu dinheiro, que não fazem com que o seu dinheiro renda mais e possa se investir. Então, a corrida dos ratos é essa corrida, né, que a boa parte das pessoas se acabam, né, não conseguem sucesso porque não saem dessa corrida dos ratos. Helenice, você falou muito bem, né? Você conseguiu, você está dizendo que está nervosa ao falar, mas você falou muito bem, você conseguiu exprimir o que era a corrida dos ratos. Então, o Robert, né, o Kiyosaki, ele fala que um, uma das saídas, né, uma forma de sair dessa corrida dos ratos é você dominar a contabilidade e os investimentos, dominar finanças. Uma das coisas mais difíceis de dominar, né? Segundo o autor do livro, né? Não é tão difícil, é um curso não vou dizer que é fácil, que não é difícil, né? Muitas pessoas desistem, né? Até no curso de finanças, muitas pessoas desistem no meio do caminho, né? Se perdem no meio do caminho, mas podem ter certeza que quem permanece, né? Que consegue ficar até o final, quem realmente consegue fazer o curso, né? De uma forma correta, né? Fazer as atividades, conseguir realmente aprender, né? Fazer as coisas como devem realmente ser feitas, e não pegar de carona, né? Pegar aí as coisas copiadas, né? Fazendo as coisas pelos colegas. Realmente aprender alguma coisa vai levar alguma coisa para a vida, e vai realmente conseguir
né, ter conhecimento suficiente para sair dessa corrida dos ratos. Então, só continuando o livro, ele vai dizer assim, na opinião do Robert, né, as crianças passam anos num sistema educacional ultrapassado, estudando matérias que jamais usarão, preparando-as para um mundo que não existe mais. Hoje, o conselho mais perigoso que se pode dar a um garoto é vá para a escola, tire boas notas e procure um emprego seguro. E eu concordo com a opinião do Robert, né? Não sei se alguém discorda. Que você... Quem concorda com essa opinião dele? Né? Vocês acham correto? Ou vocês... O que vocês acham dessa opinião? Por que seria tão perigoso assim? Dizer a um garoto que vai para a escola. É porque, na visão do Robert, seria você continuar a perpetuar aquela corrida dos ratos. Então, você dizer para um garoto e aí para uma criança que você jamais pode conseguir ser rico, para a visão do Robert, né, para o autor do livro, né, que seria você estudar coisas para que você jamais vá utilizar na sua vida, né? Então, a crítica que ele faz é o sistema educacional vigente. E aí eu concordo muito com ele. Porque vocês vão estudar coisas que não vai servir nada para a vida de vocês. Para que isso vai servir na minha vida? Vocês estudam coisas de matemática que você nunca vai utilizar. Coisas na biologia. Se você, por exemplo, vai ser médica, para que você vai, né, utilizar, sei lá, algo de sociologia, Planícies. educação? Para que você tem que estudar coisas se você vai ser médica? Então, é um sistema já ultrapassado, né? São coisas que você jamais vai utilizar, né? E eu concordo com essa parte dessa citação, quando ele diz isso. E a outra parte também, eu acredito que é algo muito interessante, né? Eu também concordo com ele diz que é um conselho perigoso, quando ele diz essa... É lógico que é algo bom, né? Você ir para a escola, tirar boas notas e ter um emprego seguro é algo que você deve, né? Que você escuta muito dos pais, dos professores, e algo que é perpetuado por todas as pessoas, né? É algo correto, mas a visão, quem lê o livro, né? Você vai ter outra visão sobre isso, né? O que seria? É você buscar além disso, né? É não ficar só preso a isso. Se você realmente só tirar boas notas, ter um emprego seguro, você vai continuar naquela mesma história lá da corrida dos ratos. Você vai se formar, vai ter um emprego, né? E aí você vai ter contas, e aí vai viver em função do dinheiro, vai viver em função do salário, não vai conseguir conquistar aqueles sonhos, né? O que realmente precisa, né? O que realmente faz a vida, né, ter sentido. Então, para que sentido? Você vai ter boas notas, vai fazer uma faculdade, vai trabalhar, mas para quê, né? O que realmente traz sentido, né? Então, realmente isso vai ter sentido para a sua vida, né? Perpetuar essa visão, esses ensinamentos, é você perpetuar a corrida dos ratos, né? Você perpetuar um sistema que leva sempre as pessoas a trabalharem em função do dinheiro, né? O dinheiro, se vocês não sabem, é a invenção mais perfeita que o homem já fez, né? Algo que a invenção mais perfeita que o homem já criou, porque é algo que todo mundo acredita, né? O que realmente é dinheiro? Vocês já pararam para pensar? Se você der uma nota de R$ 100 e uma banana para um macaco, o macaco, lógico, que vai escolher a banana, né? Porque só a gente que vai preferir a nota de R$ 100. E o que é esse valor? Né? É uma invenção. O dinheiro é uma invenção, né? Então,
O livro, ele vai... A visão do Robert é muito interessante porque ele vai justamente dizer que esse pensamento vai perpetuar algo muito negativo, que é a questão da corrida dos ratos. Entendeu, Paulo? Mas porque R$100 realmente dá para comprar um monte de banana. Mas e se não existe... Dá para encher o bucho de banana. Dá para encher, né? Se a gente for pensar. Mas realmente, se o sistema financeiro não existisse, realmente, é uma invenção, né? O dinheiro é uma grande invenção, né? É papel, gente, é papel. Não sei quem já assistiu a série La Casa de Papel. Alguém já assistiu? Perfeita, perfeita. Pois é, tem uma cena que eu acho muito interessante, que quando o professor está lá com a chefe lá das polícias, lá, que ele prende ela, aí ela estava perseguindo ele, né? E aí ele pega uma nota de $, né? Mostra para ela: o que é isso, né, Murilo? O que é isso? É papel, né? Ele pega e rasga na frente dela, né? Ele fala: são criados todo dia o sistema financeiro cria bilhões e bilhões de dinheiro, né? E para quem? Para os ricos, né? E aí faz a gente pensar um pouco sobre esse sistema financeiro que acaba aprisionando muitas pessoas, né? E acaba aprisionando as pessoas mais pobres e que têm um pouco de conhecimento. E aí eu coloco um parênteses: eu não estou dizendo que estudar não seja algo bom, que tirar boas notas não seja algo bom, que ter um emprego seguro não seja algo bom. É sim algo muito bom, desde que você não caia, né, naquele precipício, no ciclo vicioso da corrida dos ratos que o livro fala. E é o que muitas pessoas vão se perpetuar nesse ciclo sem fim, de viver em função do dinheiro, né? Porque esse sistema que nos coloca, né, estudar, você estuda, faz faculdade e vai para o trabalho, né? Esse sistema que é um subproduto do sistema capitalista, é algo que nos aprisiona, né? E eu concordo muito com o Robert quando ele traz isso, né? E aí, só para finalizar essa parte, e eu concordo também muito, né, com essa citação que diz que a educação é o fundamento do sucesso. Então, é a libertação. Nós só seremos libertados pela educação. Então, continuando, né? Então, a educação é o que nos vai, né, libertar. E aí, quando eu falo em educação em algo mais complexo, né? Algo bem mais completo do que apenas esse ensino que a gente tem na escola, né? Que vai contrastar um pouco, né? Vai corroborar um pouco sobre aquela primeira citação lá no início. Será se realmente a escola prepara a gente para o mundo real, né? A educação, ela liberta, né? Mas as escolas, elas, até eu, por exemplo, a gente segue conteúdos programados. Os professores, eles são meio que amarrados, né? A gente é amarrado num sistema, né? A gente é muito aprisionado em um sistema educacional que nos deixa presos. Então, tenho emendas para seguir, conteúdos para seguir, e muitas vezes a gente acaba se perdendo muito tempo com muita burocracia, né? E acaba não focando no principal, né? Que é ensinar vocês para a vida, né? Então, e aí ele termina, né, esse prólogo com essa parte. E aí a gente já vai realmente para o início dos capítulos, né? E aí eu acho muito interessante a citação, né? Uma das citações principais, que diz, né? Um dos pais dizia: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal.
o pai pobre, né? O pai pobre, né, contextualizando, né, é um professor, né, uma pessoa esclarecida, né, que é o pai realmente do Robert, né, lá do filho. E aí o outro é o pai do amigo dele, né? Então o outro, que é o pai rico, já disse que a falta de dinheiro é a raiz de todo mal. O que vocês acham dessa citação? Vocês concordam que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, ou que a falta de dinheiro é a raiz de todo mal? O que vocês acham? Podem escrever, né? Os que estão com a garganta rouca, que estão com problema, podem escrever, e os que puderem falar, não tenham vergonha, gente, de comentar. Só diz, concordo ou não concordo. O amor, o dinheiro é a raiz de todo mal, né? O Miguel Lucas diz. Eu já concordo vocês estão dizendo que é a raiz do mal, né? Vocês estão na visão do pai pobre, vocês estão precisando ler urgentemente esse livro, tá certo? Vocês precisam, né? Vocês precisam se desvencilhar dessa visão de que o dinheiro é ruim. O dinheiro não é ruim, né? Essa criação do dinheiro, ela nem toda, né? Eu posso até estar me contradizendo as minhas palavras, né? Mas essa invenção do dinheiro, ela não é de toda ruim. Ela não é a raiz de todos os males, tá certo? A falta do dinheiro, né, para a gente do sistema capitalista é sim um grande mal, tá certo? Não saber como utilizar o dinheiro é sim a raiz de todos os males. Então, a falta é muito ruim. A Kailane, ela traz algo muito interessante, né? Acho que os dois estão certos, porque o dinheiro é necessário, já quando você coloca isso na frente de tudo, se torna algo ruim. Concordo, Kailane. E aí você tem outra citação, né? O pai pobre dizia, né? Fique na escola e estude muito. O dinheiro não é ensinado nas escolas. As escolas concentram as habilidades acadêmicas e profissionais, mas não nas habilidades financeiras. Isso é verdade. Se você estivesse em qualquer outro curso, você jamais ouviria sobre esse livro, jamais você estudaria sobre finanças pessoais, sobre investimentos. Isso não é ensinado na escola, né? Isso não é ensinado em todos os cursos, e nem todos, se você for fazer uma faculdade na área de finanças, só se você realmente estudar para a parte, porque se você for fazer contabilidade, ou economia, ou administração, os conteúdos programados, você não vai estudar como investir. Você pode ter todo o conhecimento sobre o sistema financeiro, né, como aplicar, mas essa educação financeira você não tem nas universidades, tá certo? Essas habilidades financeiras são coisas que você não aprende na escola, não está dentro do currículo. É exatamente isso, Miguel. O amor à ganância, né? O amor a desesperado pelo dinheiro, que é algo ruim. Você gostar do dinheiro e ter o dinheiro para se usufruir dele, fazer o dinheiro como se fosse como uma ponte para atingir o sucesso, é o que o autor do livro, né, fala. Né? Então, não é encarar o dinheiro como apenas um vilão, e assim como uma ponte que vai fazer com que você atinja os seus objetivos. Então, como a Lenice disse, né, o livro em si ele vai mudar a sua visão sobre o dinheiro. Né? Então, quem não leu, leia, porque ele é muito importante esse livro. Continuando, o exercício físico adequado aumenta as suas chances de ter boa saúde. O exercício mental adequado aumenta as suas chances de ficar rico. Isso é muito correto, né? Muito interessante. Vamos imaginar, se você, né, tá gordinho, né, cheinho, você só continuar comendo e não fizer exercício físico, nunca você vai emagrecer, nunca você vai ter um bom peso.
E se você não estudar, se você também não tem uma educação financeira, dificilmente você vai ficar rico, vai ter, né, dinheiro. Então, a preguiça, ela reduz tanto a nossa saúde, como também a riqueza, né? Ficar parado. E aí, além da preguiça, o medo, né? O medo, ele nos aprisiona, né? Então, outro ponto muito principal do livro é essa questão do medo, né? Principalmente quando trata dos investimentos. Porque, assim, os investimentos que trazem maiores ganhos são aqueles que têm um maior risco. Então, se você quer ganhar mais, você vai ter que correr mais risco, né? Então, as pessoas muitas vezes não investem em certos investimentos porque são investimentos de alto risco. Você pode ganhar muito, mas também pode perder muito. E aí o Robert fala muito disso, né? Que as pessoas muitas vezes não ficam ricas por medo, né? Primeiro por preguiça e depois, né, por medo. Não tem medo de ficarem ricas, né? Os ricos, eles não têm esse medo, né? Perdem bilhões, mas ganham também bilhões de reais, né? Tem pessoas que quebram empresas uma, duas, três, quatro vezes para na quinta vez dar certo, né? Essa perseverança, essa garra, né, de tentar, de lutar, né, de fazer. Aí, continuando, um dos pais recomendava: estude arduamente para poder trabalhar em uma boa empresa, né? Toda essa frase aqui é do pai pobre, né? Um dos pais recomendava: estude arduamente para poder trabalhar em uma boa empresa. Já o pai rico falava: estude arduamente para poder comprar uma boa empresa. Olha aí a mudança de visão, né? A primeira visão é você estudar arduamente para você trabalhar em uma boa empresa, né? Ser empregado, né? E se perpetuar lá naquela corrida dos ratos. Já a segunda visão do pai rico é você ser dono do negócio, né? Ser dono da empresa. Muito melhor do que você ser um funcionário da empresa, é você ser dono da própria empresa. Então, veja a mudança, né? A mudança, né, de visão, né? Uma visão pobre, uma perspectiva pobre e uma perspectiva rica. E aí, muito interessante dessa fala quando você pega lá aquela primeira citação lá, né, que um dos piores conselhos que você pode dar a uma criança, né, esse conselho, né, que até a Paula me questionou, né, um dos piores conselhos que você pode dar para uma pessoa é você seguir realmente aquilo, né, tenha um bom estude, tenha um bom emprego, né, e trabalhe, né. Você não pode limitar uma pessoa a tanto, né? Então, se a gente só pensar que vai ter aquilo, uma coisa pequena, você realmente só vai chegar, né, naquilo. Por outro lado, se você pensar grande, pensar que pode, você pode conquistar coisas bem mais ambiciosas, tá certo? E aí o livro ele nos abre os olhos, né, para essa nova realidade. Um dos pais dizia: não sou rico porque tenho filhos. O outro: tenho que ser rico por causa de vocês, meus filhos. Né? Então, vejam aí as mudanças. Né? Enquanto o pai pobre diz: não sou rico porque tenho filhos, né? Tenho gastos. Já o outro já diz: né? Tenho que ser rico por causa de vocês. Né? Então, como a Giovana disse, você pode ter tudo, né? Basta você querer e se esforçar. Exatamente, Giovana. Um incentivava as conversas sobre dinheiro e negócios na hora do jantar, né, o pai rico. O outro proibia que se falasse de assunto durante as refeições, né? É proibido falar em dinheiro, é proibido falar em contas, né? Então, veja a mudança. Um dizia: em questões de dinheiro, seja cuidadoso e não se arrisque, né? Isso é muito importante, né? E o que é que a gente escuta de muitas pessoas? Tenha cuidado, né? Seja cauteloso com os investimentos, não invista em investimentos de alto risco, né? A nossa visão limitada, né? Já o outro diz: aprenda a administrar o risco, né? Veja a outra: aprenda a gerir o risco, para que você possa, né, realmente conquistar dinheiro. Um recomendava: nossa casa é o nosso maior investimento e nosso maior patrimônio.
né? O pai pobre que diz isso. O outro, minha casa é uma dívida e se sua casa fosse um mau investimento, você terá problemas. Né? Isso daqui a gente vai comentar um pouquinho depois, né? Se a gente pensar, o investimento em imóvel, né? Ele só traz gastos, né? Depreciação. Se você investe em veículos, em carro, qualquer outro patrimônio, você tem gente, por exemplo, que compra uma casa, né? Financiada em prestações suaves de 30 anos, né? Tem gente que passa 30 anos, né? Isso é a realidade. Boa parte da classe média brasileira passa 30 anos pagando o financiamento da casa. Quando ele termina os 30 anos, né, lá por volta dos 40, 50 anos de idade, o preço que ele vai pagar por esse financiamento daria para ele comprar 4 ou 5 casas, né, do mesmo valor. E aí ele pagou todo esse juro para o banco para enriquecer mais ainda o sistema financeiro. E se ele, por exemplo, tivesse investido dinheiro, conseguido esse dinheiro e comprado, né, esse imóvel à vista, ele conseguiria ter maiores, né, investir o dinheiro, né, todo esse juro que ele pagou do banco, ele poderia conquistar outros ativos, né, outras coisas. A Helenice colocou. Muitos têm medo de abrir seu próprio negócio e enriquece outras pessoas trabalhando para eles. É exatamente a visão, né, que o autor traz. As pessoas têm medo, né, e por medo não abrem, não empreendem, né, não têm essa visão. E aí o livro ele é muito interessante porque ele mostra que o Robert, desde pequeno, ele tinha essa perspectiva empreendedora, né? Ele quer começar ele começa, né, querendo falsificar, né, moedas, né, uma atividade ilegal, né, mas depois ele vai aprender, né, como administrar. E aí é interessante como o livro educa, porque ele mostra, né, o pai pobre, ele começa pagando um salário, né, por hora bem curto, né? E aí ele vai, depois é que ele vai entender que aquele salário que ele estava tendo, o salário maior que ele estava tendo, ele trabalhava, o coitado, né? Começou a trabalhar um monte, horrores, para ganhar bem pouquinho. Ele ganhava poucos centavos, né, no dia, mas o salário maior que ele recebeu, no final, foi o conhecimento, né? Que mudou totalmente a vida dele, né? E os conhecimentos que ele adquiriu com o pai rico, né? Então, é muito interessante, né? A forma como o Robert aprendeu. É muito interessante como o livro traz, né? Eu só peguei algumas citações que eu achei interessante, mas muito da história vocês têm que ler para vocês poderem entender. A Paula colocou, certa vez, o Mark Zuckerberg estava há muito tempo mexendo no celular e nas redes sociais. O pai de Mark chegou no trabalho e viu com a cara no celular. Então ele disse: Marquinhos, estude arduamente para comprar uma empresa e não somente para ser funcionário dela. E assim Mark Zuckerberg fez, né? Enfim, né? Ele seguiu, né? Ele seguiu como se o pai do Mark seguisse os conselhos do pai rico, né? O que o pai rico diz, né? Não seja compre a empresa ao invés de você apenas ser funcionário dela. Aí, continuando. Um pai me ensinou a escrever um currículo impressionante para que eu pudesse encontrar um bom emprego. O outro me ensinou a fazer sólidos planos financeiros de negócios de modo que eu pudesse criar empresas. Então, vejam, né, a visão, né? Enquanto um só quer se perpetuar, ter um bom emprego, né? Que não é algo ruim, tá certo? Mas é uma visão limitada, né? Uma visão pobre. Enquanto o outro tinha, né, outra visão bem mais, né, bem mais sólida, né, bem mais sofisticada sobre realmente o que é enriquecer. Há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Estar quebrado é algo temporário. Ser pobre é algo eterno, né? É algo que vocês podem até grifar
porque é realmente a visão deste livro, né? Ele trata o pai pobre, não porque ele realmente seja pobre, né? Não porque o status financeiro dele seja pobre, porque se você ver, se você for analisar o livro, o pai pobre, quem era o pai pobre? Era uma pessoa estudada, né? Era um professor, ele era professor, ele tinha um salário, né? Ele conseguia se viver do salário, só que ele era uma pessoa de pensamento pobre, uma pessoa de pensamento limitado, né? Você está passando por dificuldades financeiras é algo limitado, né? Então, é diferente de você ser pobre. Se você tem um pensamento limitado, né? Se você tem um pensamento pobre, você vai morrer daquela forma, porque você sempre né? Você não vai conseguir sair daquela corrida dos ratos, né? Ah, por que eu vou mudar? Se meu pai foi assim, se toda a minha família foi assim, por que eu tenho que mudar, né? Então você vai se perpetuar. Se o sistema financeiro, né? Se o sistema nos leva a isso, né? Você vai continuar naquele mesmo sistema. Qual foi seu primeiro emprego? Eu falsificar foi o primeiro, né? Né? E algo muito interessante quando ele coloca isso no livro, né? Falsificava dinheiro, né? Que dá a ideia da criação, né? Que eu falava. O dinheiro é uma invenção, pessoal. O dinheiro ele nada mais é do que uma invenção, né? Então a gente tem que fazer com que essa invenção trabalhe ao nosso favor. E aí, pessoal, acabou o tempo da nossa aula, tá certo? Na próxima semana, a gente pode até conversar mais sobre o livro. Mas aí, eu queria só mostrar a atividade. Vocês vão ler o livro, né? Vão ter a semana para ler o livro Pai Rico, Pai Pobre, ler esses fichamentos. E aí, qual é a atividade de vocês? Né? Eu coloquei até assim. Caso ainda não tenha lido o livro Pai Rico, Pai Pobre, está faltando Pai Rico, depois eu ajeito. Leia o fichamento, né, que fiz com as principais citações que considerei importantes do livro. Escolha pelo menos 3 citações, então vocês podem escolher tanto essas citações que eu coloquei, como se você já leu o livro e achou outra citação interessante, você também pode colocar outra citação que você achou interessante do livro. E aí você vai fazer uma resenha crítica de pelo menos 15 linhas, né, de caderno, com suas palavras, não quero cópia de internet, nem cópia de livro, que contém os seguintes pontos. Então, o que tem que conter na sua resenha? Você vai escolher 3 citações, primeiramente, né? Você vai comentar sobre essas citações, né? Falar o que você achou, né? O que você achou de interessante, se você concorda, se você discorda dessas citações. Vai traçar um comentário crítico sobre o livro em geral, se você gostou, se você desgostou, né? O que você achou mais interessante no livro. E vai dar suas impressões, né? Além disso, você vai dar suas impressões positivas e negativas. Tem atividade aí a gente conversa sobre a atividade de administração amanhã, tá certo? Eu já coloquei no sistema porque eu já me preparei, que eu já vou dar aula sobre a teoria comportamental amanhã. Mas a data está daqui a praticamente depois que termina o prazo dos 15 dias, que termina da outra próxima semana, aí tem 15 dias para a outra, tá certo? Então você tem os prazos corretos. Para quem já terminou aquela, você já pode, né, fazer. Então, quem já terminou a atividade lá de atividade 4, você já pode fazer outro fichamento. Eu já coloquei na plataforma para quem quiser se adiantar, mas aí eu estou seguindo, né, o combinado, né, que é uma atividade a cada 15 dias, né, o prazo encerrando a cada 15 dias, tá certo? Então, o fichamento que eu passei semana passada encerra na próxima semana, né? E aí, esse fichamento que eu coloquei hoje encerra, né, daqui a 3 semanas, tá certo?
além de estar perguntando quando é que eu vou colocar as notas no aluno online, até sexta-feira eu coloco todas as notas no aluno online. Eu não coloquei ainda porque eu estava enfrentando algumas dificuldades, né, de alguns alunos que não entregaram a atividade ainda. Aí, inclusive, alguns vão ficar sem nota, né? Vai ficar em branco lá porque não me entregaram. Tá certo, vou encerrar aqui. Peraí.